Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vitória do Sport mais uma vez no segundo tempo na Série B, mais uma vez por 1-0, né? E mais uma vez por jogadores vindo do banco de reservas. Tem sido uma tônica do Sport essas vitórias na segundona. E o Sport sobe na classificação com esse resultado por 1-0 diante do Ituano. Mas muitas coisas precisam ser debatidas, porque o Sport não fez um grande jogo, mais uma vez, e ficou devendo em vários aspectos. Mesmo assim, chegou ao resultado favorável, que no fim das contas é o que importa, mas pensando no campeonato e na sequência que o Sport terá pela frente, a maneira como o time do técnico Gilmar Dalpozo se comporta vai ter que melhorar e muito, pensando nessa permanência nas melhores colocações da segundona. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreve aqui embaixo, ó. Vem e ajuda o nosso canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta à vontade, compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais, porque o Sport não fez um grande jogo. Pra gente ser sincero, a equipe rubro-negra pouco produziu, errou muitos passes ao longo da partida, né? Vimos uma equipe que do meio para frente, mais uma vez, esbarrou num Ituano, né? Num adversário que valorizou demais essa marcação. E o Sport, com duas linhas de quatro, né, opostas ao seu jogo, né, com o Ituano bem postado, bem compacto, teve dificuldades de criar situações e gerar situações mais perigosas no seu ataque. O Giovani ainda fisicamente bem questionado, né? E obviamente um jogador que vai precisar de um trabalho mais específico para servir o Sport da forma como o torcedor imagina. Um Luciano Juba que ainda carece de um atleta que jogue junto com ele. Eu que enxergo isso do Luciano Juba. Alguns torcedores questionando, né, que o Juba não fez um bom jogo, mas na verdade não tem com quem jogar, né? O Bruno Matias foi mal hoje, Everton com muitos erros no primeiro tempo, acabou melhorando no segundo. Até a própria linha defensiva do Sport hoje deu algumas pichotadas em alguns momentos, falta de comunicação, erro de posicionamento, né? Principalmente no primeiro tempo, onde o Ituano finalizou mais, mesmo tendo apenas 32, 31 no máximo de posse de bola em seu percentual. Então foi um Sport que finalizou mais de fora da área e pouco nos 45 iniciais. No segundo tempo chegou mais e até com uma posse de bola menor do que na primeira etapa, porque o Ituano começou a gostar um pouco mais do jogo, né? Tirou alguns atletas ali perto do meado do segundo tempo, né, já acionando jogadores mais ofensivos. Tirou o Rafael Pereira, por exemplo, colocou o Jimenez, que é um volante que sai mais, né, colocou o Calisson no jogo, colocou o Lucas Cauã no jogo, Gerson Magrão no jogo. Depois as substituições do Ituano foram todas ofensivas, foi para colocar o time para frente, né? O Sport também modificou ok, digamos, de uma forma correta, né, coloca Pedro Nares na sua função como um segundo volante, né, ele foi contratado para isso, não para jogar como um meia, mas algumas das insistências do Dalpozo me chamaram a atenção, porque em alguns recortes da segunda etapa, a gente viu o Luciano Juba mais uma vez deslocado para o lado direito, principalmente para fechar a marcação. Acredito que esse foi o grande objetivo do Gilmar Dalpozo, tanto lá naquele primeiro tempo do jogo em Criciúma, como também hoje no segundo tempo diante do Ituano. Fechar a marcação com o Juba pelo lado direito e perder essa peça, que para mim é uma das principais do meio para frente no Sport, no nível de ataque, né? O Sport perde muito com o Juba deslocado. E ele acaba ousando até na substituição. Porque se ele tira Giovani, muita gente poderia pensar que ele colocaria um meia ou até mesmo mais um volante, a entrada do Blas Cáceres, a entrada de um outro jogador para compor esse setor, mas não, ele acaba apostando na entrada do Ray Vanegas, né, um jogador que na primeira rodada foi participativo com a marcação do gol diante do Sampaio. Ele coloca o Bill também na vaga do Jaderson, esses jogadores vêm se alternando, né, nas últimas partidas. Não à toa o Jaderson acabou sendo reserva no jogo contra o Criciúma, hoje ele acabou sendo titular e é um ponto que daqui a pouquinho a gente vai ressaltar aqui para o torcedor do Sport.
Mas ele ousou, ele acabou colocando aí mais atacantes em campo, puxando o Luciano Juba para uma função de armação, jogando um pouco mais por dentro, né? E tendo aí o Raiva Negras pela esquerda, o Bill pela direita e o Rodrigão mais centralizado, que acabou inclusive entrando na vaga do Kaique. Kaique que hoje, né, bem abaixo, é um jogador que me parece jogar mais pelos lados, puxando para dentro do que propriamente centralizado. E é algo que o treinador rubro-negro vai ter que analisar ao longo da semana, né, dos dias de trabalho, né, ver a melhor forma, o melhor posicionamento para o Kaique, que é um cara que tem qualidade, mas que hoje, né, não fez aquilo que o torcedor do Sport estava imaginando, que é ser aquele cara fixo na frente, né, de pouca movimentação. Ele se movimentou bem e até caindo, né, pelos flancos, dando espaço para outros atletas, mas esbarrou muito na marcação imposta pela equipe paulista. E o que acabou determinando o gol do Sport foi basicamente a pressão. Mesmo que de forma desorganizada, mas um Sport que pressionou, um Sport que buscou e que teve, né, em algumas situações da metade do segundo tempo em diante, mais perigosas até do que durante todo o jogo. E numa jogada individual, e só sairia o gol dessa maneira, na individualidade, na base do 1 para 1, que é o que o Sport está faltando nesse momento, né? E a gente já entra nesse assunto que eu queria destacar, que o Sport hoje carece não apenas, né, de jogadores ofensivos, né, de qualidade, de um meia, de um segundo volante que saia com um bom passe, mas o Sport hoje carece de jogadores que comecem bem a partida. O Sport hoje tem carência de jogadores do primeiro tempo, porque jogadores que saem do banco e entram no decorrer do jogo, eles acabam resolvendo a parada. E foi o que aconteceu. O Raiva Negras entrou bem, mas como titular ele não tem tantas boas atuações assim, acaba fazendo uma jogada individual pelo lado esquerdo, acionando o Bill livre de marcação, que coloca o Sport em vantagem. Depois, o Gilmar Dalpozo, ele praticamente abdica de jogar, né? Coloca inclusive o Chico na vaga do Rodrigão, já aos 44, ali ele dá o sinal de que o Sport vai se fechar e vai chamar o Ituano para o seu campo. E o interessante, que o Ituano, quando ele toma o primeiro gol do Sport, ele adota uma postura que ele na partida não tinha adotado em momento algum. Então é algo que me deixa curioso, né? O porquê da equipe paulista não ter jogado assim, né? E se tivesse jogado assim, talvez tenha cedido espaços ao Sport, ou até mesmo foi precavido para buscar um empate jogando fora de casa, mas no fim das contas acabou jogando bem, né? Mesmo assim não saiu com o resultado. É uma semente que está sendo plantada pelo técnico Mazola Júnior. No caso do Gilmar Dalpozo, aí o resultado está vindo na base de um Sport que está jogando no abafa, de um Sport que está pressionando, que está buscando, mas ainda sem a criatividade necessária. Cobrar futebol numa Série B, para muitos, é uma injustiça, né? É algo cruel, né? Você chegar aqui, abrir a câmera, falar com o torcedor e o Sport está faltando criatividade. Mas, de fato, em algumas circunstâncias, em algumas rodadas, isso vai prevalecer. O Sport vai ter que se apresentar melhor. E isso é o que faltou hoje, mesmo com o resultado vindo. Foi assim contra o Sampaio, foi assim contra o Ituano. No fim das contas, os resultados estão sendo satisfatórios. E isso, de uma certa forma, está impactando positivamente num possível crescimento da equipe rubro-negra para as próximas rodadas. Mas é algo alarmante, porque num primeiro adversário, um jogo mais complicado que o Sport terá ter pela frente, provavelmente, consequentemente, o torcedor vai reagir, diretoria vai reagir de uma forma diferente, como a gente está encarando hoje, com uma vitória por 1-0, mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero um comentário do torcedor do Sport a respeito dessa vitória. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!